pessoas, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui mais um vídeo para vocês, para tirar algumas dúvidas também, e isso foi mais a partir, né, das experiências de sala de aula que eu e algumas colegas tivemos, tá? Hoje a gente vai falar sobre a pronúncia das palavras, né, alguma pronúncia, dando continuidade ao último vídeo, né, e de novidade a gente vai ter double H questions, ok? Mas a gente vai passar muito rápido por isso. Verbos auxiliares, ok? O que mais aqui? A gente vai falar também sobre indefinite pronouns e o uso do simple present, ok? Vamos lá então? Let's go! Começando aqui, gente, a gente tem duas palavras aqui, ok? Que sonoramente são muito parecidas, tá? Que é a palavra here e a palavra here, ok? Eu vou escrever aqui na legenda, já vai estar aqui na legenda para vocês, como se escreve as duas palavras, apesar da mesma sonoridade, ok? Here, aqui. Hear, ouvir, ok? Vamos para o próximo ponto, então? Agora, gente, eu vou falar aqui sobre uma pequena confusão que existe nas double H questions, ok? Sobretudo entre as palavrinhas who e how, ok? Geralmente, eu em sala de aula, eu coloco um quadrinho com todas as double H questions e colocando o sentido em que se é usada essa double H question, né? Muitas vezes eu até meio que faço os meus alunos memorizarem esse quadrinho, ok? E sempre tem aquela dúvida, mas inclusive essa dúvida foi trazida por uma colega, né? Sempre tem aquela dúvida, né, de como se pronunciar as palavrinhas how e who, ok? Who are you? Who are you? Who are you? Ok? W-H-O. Who. Right? A próxima palavrinha é how. De how are you? Ok? E simplesmente, gente, é justamente nessa frase que os alunos confundem muito, tá? Que muitas vezes, em vez de perguntar como a pessoa está, pergunta quem é ela, né? Em vez de perguntar um how are you, pergunta who are you, ok? Existe essa diferença, então tomem cuidado na hora de pronunciar essas palavras. E é, sim, um erro muito recorrente, ok, guys? E só lembrando aqui, gente, quando eu falo, assim, de questões de erros e tal, né, não é pra ofender ninguém, tá? Não é a minha intenção aqui nesse vídeo ofender ninguém, right? Por exemplo, tem um monte de coisa que eu não sei. Por exemplo, atividade física, eu sou o ó. Não sei nada. E não tem problema não saber. A gente está ali para aprender. Vocês estão aqui agora assistindo esse vídeo para poder aprender alguma coisa também, ok? E muitos colegas aqui também para poder trocar experiências, né? É isso, gente. Basicamente isso. Agora vamos pro próximo ponto, right? O que mais aqui que eu tenho, gente? Existe também um erro muito comum, né, na hora de se colocar os verbos auxiliares. Qual que é a função sintática do verbo auxiliar no inglês, gente? Uma vez que não temos isso na língua portuguesa. A função do verbo auxiliar é indicar o tempo verbal daquela frase, tá? Eu trouxe algumas colinhas aqui, por exemplo, que aí eu vou colocar aqui a estrutura, tá? Tanto a estrutura da frase, a frase em si, e indicar o que é o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Eu vou falar essas duas frases aqui, elas vão aparecer e eu vou indicar. Não se preocupem, ok? Você não vai deixar de ficar sabendo, né? Só porque aqui tá em vídeo. Não se preocupem, alright? Right. So, do you want to go out with me? Do you want to go out with me? Do you want to go out with me? Right? Repara que aqui, gente, do
you go, ok? O do tá indicando que o verbo to go tá no presente. Do you want to go out with me? Right? Então, a função sintática do verbo to do nessa frase aqui que eu falei é de verbo auxiliar, enquanto o verbo to go é o verbo principal. Alright? E assim como o do, a gente tem outros modais também que podem ser utilizados como verbos auxiliares, ok? Vou colocar aqui todos eles, mas aqui eu só vou utilizar 2, right? So, guys, outra coisinha aqui, essa frase que eu vou falar é pro pessoal que tá um pouquinho mais avançado, ok? Mas, assim, não tem tanta dificuldade, apesar de parecer, né, na verdade, um bicho de 7 cabeças, ele não é, ok? Só entender a estrutura direitinho que vocês vão saber como é que funciona isso, alright? Então, vamos lá. Próxima frase aqui. Deixa eu colar aqui. How long have you been studying English? How long have you been studying English? How long have you been studying English? Right? Então, assim, gente, nessa frase aqui, você tem o have, não no sentido de ter, mas no sentido de verbo auxiliar. Nesse caso específico, a gente tem até uma coisinha em português, sim, tá? Meio que contradizendo o que eu disse antes, ok? Isso aqui, essa estrutura de frase indica um tempo contínuo, right? Indica uma ação que você começou lá no passado, mas que você continua fazendo hoje, right? Nesse momento aqui, em que a gente está falando, right? Quanto tempo você vem estudando inglês? Assim, é um pouquinho similar, né? O vem como um verbo auxiliar e o estudando como verbo principal, né? Então, assim, isso indica que é uma ação contínua, que você vem fazendo isso há algum tempo, que você começou lá atrás e que você continua fazendo isso hoje em dia. Correto, gente? Podemos ir para o próximo ponto? Podemos, não é? Vamos lá, então. Outra coisa aqui, gente, que o pessoal se confunde muito... Gente, tá tudo borrado aqui, mas tudo bem. Que o pessoal se confunde muito é na hora do simple present, ok? Simple present, que é nosso presente do indicativo. Enquanto no português a gente tem várias mudanças, né? Vamos falar aqui, eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? No inglês, até que você não tem tanto, apesar do verb to be ser um verbo irregular, né? Mas não vamos falar desse, alright? Porque esse aqui tem mais irregularidade. Eu vou trazer um que praticamente não é irregular, alright? Trazer 2, na verdade, desculpa. Right? Que é o verb to do e o verb to want, right? Vou conjugar aqui o verb to do agora. I do, you do, he, she or it does. We do, you do, they do. Right? Repara que nesse verbo você só tem uma mudança, que é na terceira pessoa do singular, right? Que é he, she, it does. O resto é tudo do, right? E como é que se escreve isso, teacher? Você vai colocar apenas um E e um Szinho depois da palavra do. Does, ok? O som vai ficar does, alright? Continuing. Verb to want. I want it that way. Tell me. Postei aqui um Reels, né, comigo preparando a aula. É sério, eu escuto muito Backstreet Boys na hora de preparar uma aula. Seguindo, isso quando eu não canto em sala de aula, quem foi meu aluno aqui sabe. Alright? Continuing here. Vamos continuar. I want, you want, he, she, it wants. We
want, you want, they want, ok? Só aqui pra fixar, o you que aparece da primeira vez, tá? Na primeira pessoa na segunda pessoa do singular, é uma pessoa só. Eu estou falando com você, ok? Você. Quando aparece na segunda pessoa do plural, eu estou falando com mais de uma pessoa. Estou falando com vocês. No caso, I am talking to you, my followers. Esse you que eu falei nessa frase agora é da segunda pessoa do plural, alright? Continuing here. Vamos seguir aqui, gente, no próximo ponto, que é um ponto que pega, tá? As indefinite pronouns. O que são as indefinite pronouns? Ele não identifica a pessoa ou a coisa que está sendo falada, ok? Por exemplo, aqui, eu vou começar com some, que é muito usado, né? Some people don't use mask, ok? Some people don't use mask, right? Qual que é a questão aqui do some? Eu tô falando de todo mundo? Não tô falando de todo mundo, ok? Algumas pessoas, eu estou falando de algumas pessoas. Eu sei a quantidade de pessoas que eu tô falando? Não. É mais de uma? É. Então, some, ok? Agora, nesse sentido aqui, pegando o gancho dessa frase que eu falei, agora falando do every, ok? Falando aqui, everybody uses mask. Everybody uses mask. Everybody uses mask. Ok? Qual que é o sentido aqui? Agora sim eu tô falando de todo mundo. É mais de uma pessoa e todo mundo, pelo menos as que eu conheço, usam máscara. Quem não usa deveria, né? Estamos no meio de uma pandemia, não se esqueçam. Então, assim, everybody uses mask, ok? E no sentido, quando a gente vai falar de pessoas, gente, a gente pode utilizar tanto o one como body, right? Everyone, everybody, somebody, someone, anyone, anybody, no one, nobody, right? Agora eu vou passar aqui, ainda bem que eu falei do any, né? Vou falar aqui o sentido do any, porque esse é o ponto que mais confundem as pessoas, né? O any e o no, isso confunde muitos alunos iniciantes, né? E assim, tadinhos, eles entram num desespero que eu fico com o coração na mão, né? E a gente fica ali com aquela coisa, né? A gente tem que cumprir o tempo de sala de aula, muitas vezes não dá para acabar a aula e levar junto a dúvida do aluno. Então, assim, é esse momento aqui, gente. Se você está no iniciante, se você está vendo os indefinite pronouns, por favor, cola aqui comigo agora, que eu vou explicar qual que é a do N e a do no, ok? O N, gente, olha só, o N, vamos olhar aqui, olha aqui pra mim, foca aqui em mim, foca em mim, foca em mim. Ó, vê aqui, pode olhar todos os meus defeitos aqui, tá tudo certo. É bom até que você grava melhor o negócio, tá? Quando eu falo N, eu uso N em duas formas, de duas formas. Quais são essas formas? Eu uso quando tá na interrogativa, ok? Interrogativa e na negativa, alright? Ah, professora, mas o no também tá dizendo que é negativa, não sei o que. Ok, mas existem duas diferenças, ok? Vai soar estranho agora, mas eu vou falar de qualquer forma, alright? O N, assim, quando você tem uma frase negativa no inglês, quando você tem o uso do not, ok? Right? Eu vou fazer aqui uma questão e nessa questão eu já vou colocar a resposta. Right? Vou fazer uma pergunta aqui e já vou fazer a resposta já. Alright? Ok? Já usando o N e usando o no também. Do you have any food?
Do you have any food? Do you have any food? No, I don't have any food. No, I don't have any food. No, I don't have any food. Outra maneira, ok? Essa primeira frase que eu falei aqui, ela tá na negativa por conta do uso do don't, ok? Don't, todas as vezes que você vê o don't, ou simplesmente o not, mas geralmente vem no don't, você vai usar o any. Agora eu vou falar uma outra frase que também quer dizer uma coisa negativa, mas ela não está necessariamente no negativo, ok? Vocês vão entender agora. I have no food. I have no food. I have no food. Understand? Entenderam, gente? É nesse sentido. Aqui você não tem o uso da partícula don't, ok? Quer dizer, desculpa, da contração don't, right? Ou você não vê qualquer forma de negativo. Então, quando a gente não tem qualquer forma de negativo numa frase, a gente usa o no. Por exemplo, eu tenho feito caminhadas regulares na praia, né? Então, assim, eu posso dizer que, assim, que eu quase não vejo ninguém usando máscara na praia. Eu uso, né? Mas as pessoas que estão lá não usam. Enfim. I see nobody wearing a mask. I see nobody wearing a mask. Right, guys? O que eu tô falando aqui? É uma frase que, assim, se a gente pegar aqui, é negativa? É negativa. Nobody. Mas a estrutura frasal tá no negativo? Não tá no negativo. Por quê, professora? Por quê, teacher? Porque você não tem, na verdade, o don't, você não tem a partícula not, você não tem o word not ali. Então, por isso, essa frase não está na negativa, ok? Ela está na afirmativa, querendo, assim, dizer algo que é negativo, porque, né, você não vê ninguém eu não vi ninguém com a máscara. No português faz sentido? Não. E esse que é o mais interessante da língua. E é por isso que eu não gosto que os meus alunos traduzam quando eu estou ensinando para eles. Eu gosto que eles entendam. E eu estou fazendo esse vídeo aqui até mais como dica mesmo, ok? Bom, gente, é isso. Estamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, real, tá? E sei que tem muitas outras coisas, né, de dúvidas que os alunos acabam tendo. Às vezes, assim, que o aluno não percebe que está com dúvida, mas o professor percebe. E tem muitos assuntos que são recorrentes, né? O indefinite pronouns, para mim, o indefinite pronouns e o simple present são coisas que particularmente me preocupam muito. Porque, assim, eu fico com a sensação de que o aluno não pode acabar aquele nível sem saber disso, entendeu? Que é fundamental para ele poder construir um vocabulário bom em inglês, né? E para isso eu fiz esse vídeo, justamente para esses alunos, ok? E também, assim, para poder estabelecer alguma troca também entre os colegas que também ensinam a língua inglesa, né? Porque existem algumas formas de dificuldades, né? Que tem algumas especificidades, né? Vamos dizer assim, ok? E a minha ideia é justamente fazer isso, fazer essa troca, tanto entre os colegas quanto com os alunos, ok? So, guys, see you next video, alright? O próximo vídeo, gente, possivelmente sairá na segunda-feira, porque eu tô com a proposta de fazer os vídeos, né, jogar os vídeos nas minhas redes nas segundas e nas sextas, ok? Alright, guys, so I see you on Monday. Bye, bye!